Municipal de Vitória recebe a todos para a realização do lançamento do Grupo de Trabalho para Estudo e Condução do processo de revisão do Plano Diretor Urbano PDU 2016-2026 da Câmara Municipal de Vitória. Gostaríamos de convidar para vir à frente o presidente da Câmara Municipal de Vitória para a condução dos trabalhos, o vereador Nami Sheker. Convidamos também o coordenador do Grupo de Trabalho para Estudo e Condução do PDU 2016-2026 da Câmara Municipal, vereador Sérgio Magalhães. Sérgio. Convidamos o nosso palestrante, o arquiteto e urbanista Willy Miller, diretor do Barcelona Urban Science Lab e professor e fundador do IACC, Instituto for Advanced Architecture of Alumni, que irá proferir a palestra Novos Paradigmas do Urbanismo. Antes de passar a palavra aos oradores, gostaríamos de registrar e agradecer a presença dos vereadores Max da Mata, vereador Wanderson Marinho, vereador ex-vereador Luiz Paulo Morim, vereador Recito Maio, vereador Marcelão, vereador Devani Ferreira, muito obrigado pela presença, vereador Reinaldo Bolão e também as demais autoridades presentes, as lideranças comunitárias do bairro de Santo André, Edivaldo Guedes, o Tanquinho, muito obrigado pela presença, Valmir Almeida Conceição, do bairro de Santo André, também o conselheiro da ADEME, Dr. Rodrigo Almeida, muito obrigado pela presença, da Associação do Mato da Praia, Sr. Maurício, muito obrigado, da Associação Comercial de Materiais de Construção, Assessoria Jurídica, Dr. Marcelo, muito obrigado pela presença, com o presidente do sindicato também se faz presente, o diretor da Associação de Moradores do bairro de Santo André, Lucimar Rosa Ferreira, gerente de atendimento do CREA, Sr. José Maria, muito obrigado, Carlos Santos de Mendes, da CG Engenharia, Rita Brito, da Associação de Moradores da Praia do Canto, Fabrício Bancoto, presidente da ANJAC, de Jardim da Penha, muito obrigado pela presença, vice-presidente da FINDES, o senhor Constantino Dadalto, muito obrigado, assim como o senhor José Elcio Lorenzon, diretor da Indústria Imobiliária do Sinduscom, senhor Nilson Bose, presidente da Bose Construtora, e diretor da Associação de Moradores de Mata Praia, senhor Denilson, alunos e ex-alunos da Universidade Federal do Espírito Santo, professores que também se fazem presentes, Tito Carvalho, presidente do CAU, Espírito Santo, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, também apoiando este evento, assim como o CREA. Neste momento, aqui representado o CREA pelo Jaime Oliveira Veiga, muito obrigado pela presença. Passamos agora então para dar início à primeira fala ao coordenador do Grupo de Trabalho para Estudos e Condução do Processo de Revisão do Plano Diretor Urbano PDU 2016-2026, vereador Sérgio Magalhães. Boa noite a todos, senhores e senhoras. É um prazer enorme estar recebendo vocês aqui, em nome da Câmara Municipal de Vitória, para abrir um ciclo de debates a respeito do PDU da nossa querida cidade de Vitória. Eu inicio agradecendo e com muita alegria ao palestrante Willy Miller, que já foi aqui falado sobre ele, mas além de ser um excelente profissional, é um excelente ser humano e nos atendeu a esse pedido de vir fazer essa palestra solene sobre um assunto tão importante que são os rumos e o futuro da nossa cidade. Essa iniciativa da Câmara de Vereadores, da Câmara Municipal de Vitória, em discutir o PDU, é uma iniciativa inédita, que embora seja um poder totalmente independente, por poucas vezes a Câmara discutiu esse assunto. Então, nós estamos iniciando hoje esse ciclo de debate com essa palestra e em fevereiro pretendemos
junto com todo o grupo que compõe todos os vereadores e especialistas que serão convidados a compor esse grupo, continuar discutindo o que o Executivo já vem fazendo. O Estatuto da Cidade, a Lei 10.254, estabelece que a Prefeitura de Vitória deva discutir com a cidade. Ela já está o fazendo desde março desse ano. E nós, após a conclusão dos debates da Prefeitura, nós também faremos essa discussão no âmbito da Câmara Municipal para dar a possibilidade de corrigirmos e ratificarmos todas as posições discutidas pela Prefeitura. Eu quero agradecer muito também aos vereadores que estão aqui presentes, principalmente, vereador Marcos da Mata, vereador Reinaldo Bolão, vereador Anderson Marinho, vereador Zezito Maio, vereador Marcelão, todos os vereadores da Câmara de Vitória, vereador Devani, aqui também, que me deram o privilégio de estar coordenando esse importante grupo de trabalho. PDU de Vitória, para que nós vamos discutir o PDU? Qual que é o objetivo do PDU? É tornar a cidade mais agradável para a gente viver. Então nós vamos dar um enfoque muito especial no cidadão, na qualidade de vida, e o Willy vem trazer para a gente vários aspectos que nós devemos observar, o que é feito e observado em grandes cidades mundo afora. O Willy que já trabalhou no PDU de Moscou, no PDU de Lima, atualmente ele está como consultor no PDU da cidade do Rio de Janeiro. Então, trabalhou, obviamente, no PDU de Barcelona, onde ele vive há 30 anos, e durante 4 anos ele foi o CEO da empresa chamada Barcelona Regional, que planeja toda a região metropolitana de Barcelona. Então ele viveu e ajudou a construir a grande mudança de Barcelona, que Barcelona sofreu uma mudança muito grande para se preparar para as Olimpíadas. E é tido como uma cidade que conseguiu deixar o maior legado pós-Olimpíadas. Então, com esse mesmo intuito, eles estão fazendo esse trabalho no Rio de Janeiro, que sediará ano que vem as Olimpíadas, e vem nos trazer uma série de informações importantes que nós, como vereadores, como lideranças comunitárias, como profissionais da área, devemos observar para a elaboração de um bom PDU. Enfim, eu termino agradecendo mais uma vez os nossos apoiadores, o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, representado aqui pelo Tito, aqui o Zé Carlos também, presidente do Sindicato dos Arquitetos, e agradeço também ao CREA, um apoiador importante, o professor Zé Maria Cola, do Brunetti, que estão aqui representando o CREA, e agradecer a vocês, desejar ao William uma boa palestra. Nós estamos ávidos para sugar tudo que você tiver de bom aqui para a Vitória. Muito obrigado, gente. Boa noite. Muito obrigado, vereador Sérgio, pelas palavras. Convidamos agora para fazer o uso da fala o presidente da Câmara Municipal de Vitória, presidente Nani Schecker. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Willy, nosso convidado. A gente agradece a presença de todo mundo, é claro. Agradece à Rede Gazeta pela generosa cessão desse auditório. É um endereço mais fácil que existe em Vitória hoje, porque todo mundo sabe onde é o auditório da Rede Gazeta. Nossa intenção, como disse aqui o Sérgio, é fazer uma revisão à altura da própria tradição da nossa cidade
em levar a sério essa questão do PDU. Nós fomos talvez a primeira capital a ter o seu próprio PDU. Era a administração do Berredo ainda, quando nós fizemos nosso plano diretor urbano. É um plano que, junto com ele, foi criado um conselho, o primeiro grande conselho que envolveu a prefeitura e mais os segmentos organizados da sociedade. Uma experiência que esse conselho do PDU, ele atuante como foi, ele inspirou outras organizações também, envolvendo e compartilhando os problemas da cidade, como por exemplo, veio depois a lei Rubem Braga, com ela o Conselho de Cultura de Vitória, depois o Fundo Municipal de Ciência e Tecnologia, que também tem o seu conselho envolvendo vários segmentos da sociedade. Podemos dizer que em Vitória nós temos aí pelo menos 20 conselhos com a participação da prefeitura e da sociedade funcionando plenamente. É de saúde, é de educação, é conselho de assistência social. Então, nós somos uma cidade democrática. Por isso que o PDU, essa discussão, pode dar muito certo a revisão do PDU. A prefeitura está fazendo a parte dela, os vereadores sabem da responsabilidade deles. E essa ideia que foi do vereador Serjão de convidar o Miller para abrir esse debate aqui através da Câmara, foi uma feliz ideia. Porque ele trabalhou muito em várias cidades, mas sobretudo numa cidade que, se ela é cosmopolita, a nossa cidade de Vitória também é. Todo mundo sabe que Vitória tem uma relação internacional muito grande por causa do sistema portuário. Vitória tem uma tradição de comércio exterior, de relação com o mundo inteiro, com o Brasil todo. É uma capital antiga, você conta no dedo o número de cidades mais velhas do que a nossa cidade, do que Vitória. Então, é uma cidade que tem esse contraste todo, ela tem tradição e ela é moderna. Eu acho que as orientações, as dicas filosóficas, inclusive, né, porque ele não veio aqui para falar de obras, e isso aí, eu ouvindo um bate-papo hoje com ele, que nós tivemos alguns vereadores e o nosso convidado, me ficou uma impressão altamente positiva, que ele disse que o maior responsável pelo PDU é o próprio povo. Se a gente conseguir, ele não vai... Você pode chamar o maior gênio em PDU do mundo, que o papel do povo na discussão, no envolvimento, na formulação para se tirar uma média do que a cidade quer, é insubstituível. Eu achei isso importante, porque Vitória já tem essa tradição de organização, né? Portanto, o nosso PDU fica muito mais facilitado. Um bom debate, então, meu amigo, e esteja à vontade. Nosso tempo. Obrigado a todos. Vamos convidar então os vereadores do Amichec e Serjão para tomar assento da plateia, para que eles possam ter uma melhor visão da nossa palestra do arquiteto e urbanista Willy Miller, que agora se faz presente. Diminuir um pouquinho a luz aqui, ao contrário. Da frente, obrigado. Ao contrário. Aí. Oi. Boa noite, boa tarde. Boa noite. Primeira coisa, quero agradecer esse convite. Sinceramente, honestamente, penso que você está exagerando muito as expectativas dessa conversa hoje. Realmente fico surpreso da intensidade que esse tema tem na cidade. Hoje fui de manhã muito cedo na televisão aqui. Eu fiquei estranhado com todo mundo. Hoje vim na televisão, 6 horas da manhã, todo mundo assistindo o que eu estava falando na televisão. Achei que esse debate realmente faz parte das preocupações que
os profissionais, a comunidade da Vitória tem. Em primeiro lugar, agradecer especificamente também ao Sérgio, um grande amigo, nos conhecemos em Barcelona um tempo atrás, e acho uma pessoa assim, as cidades muitas vezes precisam de lideranças sociais, lideranças pessoais, que têm nome concreto, porque senão as coisas não vão na frente, né? Talvez são os catalisadores, chamamos os catalisadores, a energia está aí, está no povo, está na gente, está na sociedade, está na cultura, mas precisa alguém que puxa alguma coisa dessa cultura para fazer uma reação e dar como resultado um trabalho que, como sempre nesse caso, falando da cidade, coletivo, né? Muitas vezes personalizamos os urbanistas, os arquitetos, uma coisa que deveria ser parte do discurso bem mais amplo, e talvez eu vou colocar alguma dessas questões hoje na parede. Então, agradecido por esse convite, à Câmara, especificamente a você, Sérgio, e a todos vocês por assistir hoje aqui. Vou tentar falar português. Hoje foi um dia bem cansativo. Se eu mudo agora para espanhol, você me levanta a mão assim e fala: bom, cara, você tá... Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, bom, todo mundo sabe que eu nasci na Argentina, cada vez que chego aqui falo isso, tem 5 piadas argentinas que tem que suportar, né, estoicamente. Hoje não foi a exceção, claro que eu aguantei as minhas 5 piadas de argentino, clássicas. Mas tem 30 anos, estou morando em Barcelona. Realmente é um privilégio, uma sorte, uma boa decisão da minha parte também, com 24 anos, chegar em Barcelona para fazer um doutorado. E depois, como acho que muitos de vocês que também foram para algum lugar com uma expectativa e moraram aí um tempo suficiente como para entender o que acontece em Barcelona, eu acho que foi uma muito boa decisão, né, na minha vida. O que significa Barcelona? Muitas coisas. Significa uma coisa que é reconhecimento mundial de uma das melhores cidades em termos de espaço público, e também uma das boas exemplos de como liderança pública na planificação e o desenho urbano tem como resultado uma sociedade mais justa, mais democrática, mais oportunidades. Isso que, na final, é o final da história que todo mundo pretende do PDU, da planificação, né? Barcelona também é uma curiosa relação entre a tradição e a inovação. Eu sempre coloco isso porque muitas vezes tem cidades no mundo fantásticas, né? Mas são cidades que você vai uma vez, 2 vezes, e sempre é a mesma cidade. Até é bonito por isso. Muitas cidades na história, vou lembrar Siena, Florença, até inclusive Paris, são bonitas e funcionam como aquela referência na história o que significa a cidade. Mas Barcelona é uma estranha combinação entre manter a tradição, uma tradição rica, muito rica, mas abrir a mão permanentemente, em cada geração e geração de profissionais, abrir a mão para a inovação. A cidade fica sempre aberta às novas expectativas, aos novos retos, desafios, e é uma estranha combinação disso, né? E eu acho que é uma coisa que todo mundo percebe de Barcelona. Eu quando chego aqui falo que eu pertenço a essa comunidade, a Barcelona, que eu trabalho para aí, eu acho que todo mundo olha com inveja para mim, né? E isso fica para nós que trabalhamos também, que todo pequeno grão de areia que a gente coloca nessa montanha tem um resultado. Muitas vezes a planificação das cidades é uma montanha difícil de subir, né? É muito mais fácil fazer um projeto, muito mais fácil aproveitar o curto prazo político, ter uma rentabilidade imediata, e é muito mais difícil uma abordagem de uma planificação que envolve muita gente, que talvez vai demorar anos, mas só para vocês terem um exemplo, Barcelona deu certo.
né? A planificação de Barcelona deu certo, são muitos anos, muita acumulação, muitos técnicos e também muitas gerações de profissionais que um puxa do outro e continua a cadeia, né? E isso acho que seria uma boa mensagem, uma boa desse lugar que eu venho aqui trazendo para vocês essa experiência. E outro lugar que faz parte da minha vida é o meu IAC, né? Os profissionais mais jovens, tem algum amigo aqui que faz parte da minha história pessoal, Bruno, tem arquitetos que se passaram também no meu escritório lá. E o IAC foi um instituto que foi criado 15 anos atrás por 3, 4 profissionais de Barcelona, eu, mais 3 colegas, com a única ambição de fazer como as novas gerações colocam o discurso deles dentro do sistema, né? E também outra mensagem: os jovens têm que participar. Nós, quando éramos mais jovens, ainda somos, mas quando éramos mais jovens, pensávamos que a cidade precisa dessa força intelectual, precisa dessa energia e precisa de uma coisa muito valiosa, que é colocar no presente as ambições das gerações que vão se aproveitar da planificação. Muitas vezes, quando você olha quando você já tem um cabelo mais branco, tem a experiência necessária para fazer a planificação, você já sabe que qualquer coisa que você vai decidir não é para você, é para talvez seus filhos ou seus netos, né? E essa relação com a juventude faz parte importante do discurso do que deveria ser as ambições coletivas da cidade. O IAC, eu vou passar algumas imagens, foi e continua sendo, obviamente continua sendo uma das experiências mais interessantes da minha vida. Porque foi criar de zero um instituto que começou com 14 professores e 7 alunos, e hoje é uma realidade de 200 alunos de mais de 50 países do mundo que chegam para estudar no nosso instituto, que tem um prestígio internacional, que faz parte da rede internacional de Fab Labs. E em termos mais simples de explicar, qual que seria o foco do IAC? O IAC significa Instituto de Arquitetura Avançada da Catalunha. O foco do IAC foi como essas novas tecnologias que 20 anos atrás a gente percebia, que hoje todo mundo sabe que tem um iPhone, que tem um telefone. Pensa 20 anos atrás. Nenhum de nós estava com um celular desse jeito, com essa informação na mão. Nós intuíamos que essa abordagem, vamos falar assim, dessa chegada massiva de dispositivos de alta tecnologia, de um jeito assim bem massivo, iba modificar não só a sociedade, que isso obviamente está absolutamente claro que modifica. Nós estamos já na era absolutamente diferenciada, passamos para a era digital. A abordagem era como essas ferramentas iam a modificar o processo de criatividade, como esse tipo de ferramentas alterava o jeito de aprender a desenhar. E essa foi a filosofia do IAC, né? Como aprender fazendo, né? Como aprender construindo alguma coisa, que é um dilema absolutamente novo com as novas tecnologias. Claro que nesses 15 anos de andamento, nós somos muito conscientes que analisamos novos paradigmas, né? A própria profissão, não importa tanto falar se eu sou arquiteto, sou desenhador, sou engenheiro. Nós fazemos parte de uma cultura, que é a cultura do desenho. E o desenho tem muito amplo, né? Desenho urbano, desenho arquitetônico, desenho industrial, forma parte de uma cultura que mudou nos últimos anos de uma forma radical. A forma de aprender e de praticar o desenho está mudando radicalmente, inclusive em conceitos, né? Eu passo muito rapidamente aquelas paradigmas que seriam o escopo do IAC, né? Hoje em dia nós trabalhamos essas mudanças entre o que eu aprendi
na escola de arquitetura com meus professores, de uma forma mais tradicional, de transmissão de experiência, daquela transmissão do vício do arquiteto para outro arquiteto, hoje já não existe mais. Nós temos que trabalhar isso de outro jeito. A relação entre os professores e os estudantes muda absolutamente. Então, nós estamos em uma série de paradigmas que a primeira conclusão é que não tem uma escala definida. Todos esses paradigmas podem ser aplicados a qualquer escala, escala de desenho, escala arquitetônica, escala da cidade. Os profissionais que estão construindo o que será o mundo do futuro, eles estão conceptualizando esse tipo de coisa. Faz parte de uma cultura global, evidentemente. Se qualquer jovem aqui, os mais novos, talvez eles tenham uma ligação mais direta com esse tipo de conceitos que a nossa geração, que ficou no meio. Nós estamos sendo uma cadeia de transição entre um câmbio tecnológico para outro. Isso forma parte, obviamente, do meu background, na minha cultura, a cultura da transformação. E esse instituto, o IAC, vamos falar assim, seria o centro de onde surgiram um monte de expectativas num campo mais amplo do conceito urbano. Durante os últimos 8 anos, o próprio IAC se transformou no think tank que organizou as ideias estruturantes dos últimos 4 anos da Prefeitura de Barcelona. Para um instituto como o nosso, criado desde zero, com só 15 anos de história, ter criado toda a programação urbanística, toda a ideologia urbanística da cidade de Barcelona, que é um dos poucos, inclusive depois das Olimpíadas, difíceis, o desafio era muito grande, realmente para nós é um orgulho. E nós conseguimos colocar parte desse background, parte desse discurso, no próprio discurso da classe política e, finalmente, dos próprios cidadãos, que a parte mais a gente se orgulha, né? Conseguir transmitir a ideia de que existe um Fab Lab. Fab Lab, ninguém sabia o que significava um Fab Lab 4 anos atrás. Eu falo talvez Fab Lab aqui na Vitória, vocês falam, o que é Fab Lab? Fab Lab são laboratórios de fabricação. Laboratórios de fabricação, com as novas tecnologias, as novas máquinas, estão mudando a estrutura industrial do mundo. Realmente uma volta para produzir coisas dentro do contexto urbano. É uma nova reindustrialização que está produzindo a indústria para fazer as coisas mais fáceis. Em Barcelona foi criado uma rede por bairros de Fab Labs. Eles chamavam de Ateneus, que é uma palavra que em português acho que é a mesma palavra, né? Ateneus de fabricação. Os Ateneus de fabricação mexiam com aquela ideia, ateliê de fabricação. Era uma instituição de escala de bairro que ele aproveitava essas tecnologias para procurar que aquele jovem que ficava sem trabalho, que estava, como se fala, o paro aqui, quando você não tem trabalho, cobra do paro, o seguro-desemprego, como ele reintroduzir no mercado laboral, aprendendo de uma nova situação. Bom, tudo isso é um background bem grande, de 15 anos, nós publicamos muitos livros, nós temos uma projeção internacional bem forte. A pergunta hoje é que siga tudo isso? Que siga tudo isso? Nós pensamos que depois da experiência dos últimos 4 anos, eu, como diretor-geral da Barcelona Regional, uma das grandes companhias de planejamento, a inveja de muitas cidades do mundo, gostaria de ter um instrumento de planificação como a cidade tem. Só para fazer um parênteses, a Barcelona Regional é uma empresa pública, mas funciona como uma sociedade anônima, criada com capital público, mas participada por vários institutos. Um deles, o maior, a Prefeitura, mas não só a Prefeitura, a Área Metropolitana de Barcelona, o Porto de Barcelona, o Aeroporto de Barcelona, a
rede que controla o sanejamento de Barcelona. Enfim, 15 parceiros que criaram, depois das Olimpíadas, uma instituição desse tipo, técnica, para fazer uma continuidade do planejamento. O planejamento regional não dá para mudar cada 4 anos. É impossível. Então, eles se organizaram para transferir uma parte do poder de gestão em um instituto que controlara, sem tempo político nenhum, com perspectiva no futuro, controlara a planificação do desenvolvimento e crescimento da cidade. Então, nós pensamos que essa experiência, a minha parte, como diretor-geral da Barcelona Regional, a parte do outro fundador, Vicente Guallar, como arquiteto-chefe da cidade de Barcelona, nós pensamos que era a hora de criar dentro do nosso instituto um novo espaço. E criamos, esse ano, o Laboratório de Ciências Urbanas. Obviamente, Laboratório de Ciências Urbanas, primeiro, falar que nós estamos pensando o fenômeno urbano de uma maneira plural. Claro que faz parte da cultura do IAC, mas nós pensamos que nessa hora estão acontecendo mudanças que, de alguma maneira, dão visibilidade que o fenômeno urbano não é um fenômeno puramente físico. Até hoje, até muito pouco tempo atrás, o grande peso da planificação era em muito boa parte, era assumido pelos responsáveis pelo desenho físico da cidade, desenho rápido da cidade, os engenheiros, os arquitetos, os urbanistas. Tá? Hoje, o peso específico, e os consultores eram sociólogos, ecólogos, nos melhores dos casos, né? Geógrafos, mas eram considerados especialistas, colaboradores. Hoje, a mudança é radical. Infelizmente, talvez até para o lobby dos profissionais. É assim, realmente nós temos que pensar isso plural. As ciências, sciences, a vontade nossa é criar um entorno de reflexão acerca do contexto urbano, mas com a incorporação de profissionais de outras disciplinas. O que significa, então, a ciência urbana? Isso é uma frase que nós colocamos aqui quase o primeiro dia do laboratório. O desafio é, no tempo, nós considerar isso como um dos projetos. O nosso projeto, o primeiro projeto do laboratório, é fazer a definição coral de que significa ciência urbana. A primeira vez que no urbanismo linkou, vamos falar assim, ou organizou uma relação entre o mundo científico e o mundo dos fenômenos urbanos, foi a primeira vez que surgiu a palavra urbanismo. Você sabe que a primeira vez que a palavra urbanismo sai é na teoria geral do urbanismo de Ildefonso Cerdá, o planificador do Eixample de Barcelona. Ele criou a primeira vez que usou a palavra urbanismo como ciência, definiu o urbanismo como ciência. Nós precisamos redefinir essa ciência. Em primeiro lugar, definimos ciência como ciência urbana ou definimos ciência como ciências urbanas. O filósofo francês, François Gerve, ele definiu 15, 20 anos atrás a palavra metápolis. Metápolis é aquele espaço físico, obviamente não é metrópolis. Metrópolis você consegue medir, consegue mensurar, é um espaço que tem uma dimensão, que tem uma escala, que está condicionado por uma infraestrutura que é o metrô, né? Metápolis é toda aquela situação que o layer físico é só um dos layers. Tem vários layers interatuando toda hora e que você tem que entender de uma forma poliédrica. E essa definição, que foi para nós, a minha geração em Barcelona, foi chave para diferenciar da geração anterior, é muito importante. Porque nós temos que perceber que esses fenômenos que estão acontecendo nas cidades são fenômenos que a abordagem dele vai ser de outras disciplinas ao mesmo tempo, simultaneamente. E nós vamos ter que criar um diálogo que muitas vezes não vai ser um diálogo físico, que é o diálogo que tem tanta costume o pessoal da planificação de fazer, que até o povo já aceitou como única condição do diálogo possível. Consigo construir sim ou não? Consigo aumentar sim ou não? Consigo diminuir sim ou não? Quando tem outros layers que deveríamos fazer, socializar-nos
para que a população, a sociedade entenda e participe dessa discussão, em termos sociológicos, em termos ecológicos, em termos claro, técnicos e em termos de urbanismo. Nós temos essa, que fala aí 1.800, né? 1.000 milhões, 1 bilhão, né? Seria 1 bilhão. Nós passamos em quanto? 200 anos para 7 bilhões de pessoas, tá? 7 bilhões de pessoas, a situação atual. Não temos uma perspectiva, acho que fala 2050, quase 10 mil. A progressão é fantástica, né? Nós estamos progredindo de uma forma fantástica. Nós temos uma realidade de 20, né? 30 megalópolis, que tem mais de 10 milhões de pessoas, e vai aumentar. Nós vamos a ter 230 milhões só em 10 cidades. Tá? Nós estamos passando, esse contexto nós estamos passando. Passa de 50% para 90% a população que vai morar em áreas urbanas. E tem uma perspectiva no 2050 de 7 bilhões de pessoas morando em entornos urbanos. O mapa do diagnóstico é bem simples, né? Nós temos esse mapa, e é um mapa dinâmico e com uma velocidade que não sei se os termos, os calendários clássicos de planejamento têm capacidade de abordar ao mesmo tempo que está aumentando essa população e nessas cidades. Na primeira década desse século, do 21, pela primeira vez na história, a população que mora em cidades é maior que a que não mora nas cidades. É a primeira vez no mundo, em termos globais. É um fenômeno que não deveria ser passado assim, sem mais, porque é um fenômeno radical de tendência. Né? A partir de agora, o único foco, interesse da humanidade vai ser resolver o problema da cidade. Né? E, obviamente, em consequência, 80% da geração da economia, que é o que faz o mundo movimentar, está sendo gerada em solo urbano. É uma consequência que vai ter que, obviamente, as cidades têm que se reinventar para suportar essa pressão em termos de crescimento demográfico e em termos de geração de economia. Olha, claro que eu tenho experiência e eu posso falar, como muitos de vocês, experiência de planejamento concreto, né? Não teoria, planejamento concreto, com a empresa Quanta, que a presidente da Quanta está aqui. Quanta é uma das grandes consultoras brasileiras, a sede deles é em Fortaleza, mas tem todo o país. E junto com Jaime Lerner Arquitetos, nós vencemos na licitação para o PET, né, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Rio de Janeiro. É um trabalho que está em andamento, as duas empresas brasileiras continuarão com o trabalho e eu espero poder colaborar com eles no futuro. Claro que isso significa como que se organiza toda essa modelagem institucional de planejamento concreto, com cada área específica, as diretrizes. Eu sei, isso é a metodologia que a gente conhece, que existe, né? E nós, obviamente, cada um tem que abordar esse desafio com essa mochila, né? A gente sabe como se organiza esse trabalho, como é que o calendário, quais são as prioridades. Tudo bem, mas não é a minha intenção falar disso hoje, não é falando com o Sergião, eu coloquei para ele a vontade de falar assim em termos mais, se vocês me permitem, em termos mais abertos, porque essa discussão talvez seja muito mais fácil abordar com dados concretos da realidade de Vitória, né? A realidade real do que está acontecendo na cidade. Eu não conheço isso, não disponho desses dados. Eu queria trazer para vocês um pouco qual que seria a problemática que a gente, no nosso instituto, no nosso laboratório de ciências urbanas,
colocou como uma agenda para os próximos 10 anos. Essa agenda, nós utilizamos a palavra paradigma, né? A palavra paradigma na ciência está bem explicada, muito bem explicada. É aquele fenômeno que você intui, mas com os modelos científicos que você já tem, não consegue dar explicação do que está acontecendo. E você precisa mudar o modelo de análise para dar conta de aquele fenômeno que está sucedendo, né? Muitas vezes no planejamento acontece alguma coisa semelhante. Nós temos uma metodologia tradicional, nós podemos dar uma abordagem no Rio, Moscou, Lima, Vitória. Sabemos como que é mais ou menos, cada um adapta depois na realidade de cada cidade. Mas eu queria trazer para vocês aquela coisa fora da agenda. O que está na agenda, mas não está de uma maneira definida. E eu queria colocar isso porque talvez aqui tem 2 paradigmas, né? Podiam ser 25, podiam ser 5. Obviamente um trabalho aberto, um trabalho em discussão. Eu vou colocar aqui sem conclusões, um trabalho em reflexão e de forma bem aberta, porque os desafios que nós temos na próxima década dão resposta a algum desses paradigmas que nós estamos observando. Por quê? Porque provavelmente uma expectativa do PDU, que envolve muita gente, que é um processo bem longo, que precisa de uns acordos, seria uma oportunidade perdida se não é uma oportunidade para colocar aquelas coisas que está falando daquelas pessoas que vão perceber os benefícios da planificação, que são as gerações futuras. Tá? Olha, vou colocar só algum deles e insisto que está explicado em termos muito ainda de trabalho, são abertos, precisam de discussão. E eu coloco assim, com muita honestidade para vocês. Um deles, o que está acontecendo com uma palavra-chave? Todo mundo utiliza a palavra colapso, né? Colapso, todo mundo usa, né? Tem um colapso. Nós chegamos até o colapso urbano, em termos de tráfego, em termos de contaminação ambiental. Nós já chegamos nessa hora, não é coisa que vai passar, não? Aconteceu, já aconteceu. Mas a palavra colapso programado é uma coisa bem interessante, porque nós temos capacidade de pensar como programar ou desprogramar colapso. Quem sabe se é a única ferramenta que a gente tem frente a situação bem extrema, né? Nós chegamos a situações bem extremas. Esse é um mapa de população, tem detectadas 150 áreas regionais, áreas metropolitanas no mundo, com problemáticas de grande porte, que chamam de pontos sem retorno, né? Mumbai, São Paulo, México. Tem cidades com pontos sem retorno, que não tem como fazer. Só um exemplo, as infraestruturas de transporte de Los Angeles, baseadas em autoestradas, não tem como, eles entraram no período de caducidade construtiva, né? É bem interessante, ninguém fala disso, mas imagina o que significaria refazer um tipo de estradas em Los Angeles. É igual que você cortar uma veia, uma horta do corpo, né? Não tem como. Eles estão imaginando o futuro. Como vão fazer isso? Construir um segundo andar, como fizeram no México, virou um desastre. Eles conseguiram fazer um segundo andar, mas com transporte privado, que seria a burrice maior ainda, né? Qual que seria a reflexão com esse colapso programado? Nós chegamos a situações extremas, né? Não temos capacidade de aumentar, ninguém pode, nem tem grana para fazer um investimento de infraestrutura de duplicar a rede de metrô. Tem como? Metrô, transportes públicos massivos que transportam muita gente em pouco tempo, né? Nós chegamos a situações extremas, né? Não é colapso, não é Photoshop, isso é situação extrema de colapso. Obviamente, nós estamos desprogramando de um modo muito naif, né? Ainda, né? Isso seria o Miacão, em São Paulo. Claro, nós estamos falando desse tipo de desprogramação. Cortar o trânsito do domingo e fazer ver que o domingo a gente consiga conquistar as autoestradas.
olha, o futuro poderia ser assim, poderia melhorar. A gente poderia pensar no futuro da cidade onde o carro não existe. Mas, mientras tanto, nós vamos ter que aceitar essa ideia de desprogramar ou programar o colapso, pensando em termos temporais. O que está acontecendo com as infraestruturas e o câmbio climático? Pequim, dias atrás, entrou na alerta vermelha, os carros não podem circular, tem uma extrema contaminação. Câmbio climático, 20 anos atrás, todo mundo falava que era uma coisa do futuro, né? Tá, claro, não vai acontecer, mas vai acontecer daqui a... Ninguém vai ver. Olha, não, a gente está vendo isso. Não tem infraestrutura preparada para isso. Nenhum plano do mundo está pensando, está colocando a problemática específica do câmbio climático. Tá? Esse mapa seria um mapa das inundações com 4 graus ou mais de temperatura. Obviamente seria um diagnóstico catastrofista, seria uma imagem da catástrofe, né? Mas isso está acontecendo. Tem áreas inundadas no mundo por causa do fenômeno do câmbio climático, o fenômeno del Niño, e todas essas inundações na Sudamérica. Né? Está acontecendo vários desses fenômenos que alguém pensou as infraestruturas necessárias para não acontecer isso. Nova York, esse é um trabalho de Bjarke Ingels, do grupo BIP. Eles estão trabalhando o que aconteceu com o furacão, né? Os últimos furacões quase destruíram toda a fachada para o mar de Nova York. Eles estão começando a construir, tentar criar infraestruturas de buffer que acumulem, que sejam um fusível, né, de resistência contra uma ação exterior. Alguns dos PDUs que nós conhecemos no mundo estão se preparando em termos de infraestrutura, de investimento para esse tipo de desastre. Quizás seria uma boa oportunidade de colocar. Né? O que acontece com essa é uma imagem bem boa, porque o espaço público em relação com uma sociedade hiperconectada. Hoje falamos numa discussão, o que é a praça pública hoje? Tem um debate interessante, porque as redes sociais, eles conseguiram construir a ideia de uma praça pública, né? Onde que antigamente meu pai, meu avô chegavam na praça real, como lugar de intercâmbio, lugar de conhecimento, as pessoas falavam, se conheciam. Hoje está acontecendo em outra praça, uma praça virtual. Alguém pode falar que isso é consequência do desastre da planificação urbanística e do desprezo pelo espaço público, o carro que tomou conta de tudo. Tá, mas, por outro lado, tem uma parte positiva, né? Nós conseguimos, talvez, que isso que foi para nós a identificação do espaço público, que pertence à cultura, por exemplo, a nossa cultura mediterrânea em Barcelona, está passando para a praça. Outro plano, vamos falar assim, diretor desse tipo de espaço de transição. Eu gostaria de ver a parte positiva de tudo isso. Esse plano é de Instagram. Né? Nós trabalhamos a área de turismo de Barcelona, faço uma análise de todas as fotografias subidas de Instagram, faço uma mapeio, né? Mapeio dessas fotografias para detectar que, por exemplo, por acima da diagonal de Barcelona quase não tem turismo. Então, esse mapa facilita a leitura do impacto que tem o turismo em termos negativos sobre só umas áreas determinadas da cidade e como nós precisamos descentralizar toda hora para ter mais oportunidades e democratizar o impacto de uma coisa que pode ser uma problemática para nós, que é o turismo massivo, né? Essa fotografia, alguém falaria, porra, isso é o contrário, o uso massivo do espaço público. Isso é a manifestação do 15 de maio, em Madrid, né? A manifestação do 15 de maio, vocês talvez tenham lembrado, né? Foi bem importante na reação social da cidade contra uma série de políticas, né? E a reação social foi feita em horas, mediante as redes sociais. As redes sociais conseguiram movimentar quase, não sei quanto, 1 milhão de pessoas
na Praça do Sol, em Madrid. O que eu colocaria aqui? Como nós conseguimos aproveitar essas tecnologias que já são uma praça pública, que eles se interagem entre eles, interagem entre eles, como uma das ferramentas mais importantes que tem na planificação para intervenir diretamente com o cidadão. Eu acho uma das potenciais que a gente deveria pensar desde o primeiro minuto, é como desde o primeiro minuto as redes sociais se implicam na construção do modelo, da modelagem, da definição do PDU. Esse tipo de assembleias, esse tipo de workshops, deveria ser um modelo que a gente deveria visualizar de como deveria ser feita uma discussão real com o povo sobre as expectativas que ele tem sobre a modificação da própria cidade. Outro assunto seria, nós estamos em uma fase de uma mudança extrema na industrialização. Aquela sociedade industrial que acumulava, estocava, trasladava com sistemas logísticos bem importantes, ela está sendo absolutamente, em termos ecológicos, em tema de huella, como se fala huella, huella ecológica, na huella, pegada ecológica, estão sendo absolutamente repensados. Então, surge uma indústria que está redefinindo absolutamente a nossa realidade, as indústrias da fabricação, as indústrias da impressão, tudo que tem a ver com os sensores, com as tecnologias avançadas. Isso que vocês veem não é um laboratório nos Estados Unidos, não é o IAC. O nosso instituto no IAC são estudantes de arquitetura que estão fazendo modelagem de como essas máquinas vão construir coisas para nós, tá? E vocês têm uma realidade. Os alunos do IAC construindo um protótipo de mobilidade com energia solar. Tá? Isso que está acontecendo em pequena escala vai acontecer em grande escala. Por quê? Porque se adapta muito bem a situações urbanas. São tecnologias, são tipo de empresas, geração de economia, tecnologia com alta capacidade de integração em entornos urbanos. Não estamos falando de produzir carvão, não estamos falando de produzir logísticas muito complexas. É uma coisa de fabricação e de autossuficiência. Acontece também, em paralelo, a produção de novos materiais. As indústrias estão conseguindo como aproveitar tudo que surge dos desperdícios para colocar novos materiais. Nós vamos ter que adaptar. Como que isso influi nas decisões estratégicas? Por exemplo, a iniciativa Solar Decathlon, nesse caso Washington, nós temos Solar Decathlon Madrid, quem sabe se no Brasil, no futuro, por que não Vitória tem um Solar Decathlon? O que significa Solar Decathlon? Solar Decathlon é uma competição entre escolas de arquitetura a ver quem faz o protótipo com melhores indicadores de produção de energia própria, poupança de materiais, etc, etc, etc. Tudo isso é autofabricado nas escolas de arquitetura. Tá? O mundo está mudando por aí. Outro paradigma tem a ver com a natureza. Nós temos uma contradição importante. Crescimos muito as cidades, desenvolvemos muito as cidades agressivamente contra a natureza que envolvia a cidade. As lembranças ainda são recentes. Gerações de nossos pais ainda lembram, nós ainda lembramos aqueles espaços que tinham em nossa infância. É muito recente, um período bem curto, que desapareceu. Isso não existe mais. A diferença já entre a cidade e o que não é cidade, você tem que sair bem para perceber onde que está o limite, né? E tem a ver também com a aparição de um conceito novo, que significa o metabolismo urbano. Olha, a natureza está se cobrando alguma pequena vingança, né? Porque depois de muitos anos de desprezo, de agressividade contra o entorno natural, nós voltamos a precisar dela. E voltamos a precisar dela não só em termos, vamos colocar, mais publicitários, seria o Skyline de Nova York, né? Que é uma operação mais de landscape urbano que de renaturalização. Mas, por que não estamos pensando
aqui está uma fotografia e tal. Como nós identificamos esse metabolismo urbano, vai precisar de voltar a construir uma relação com a natureza, que talvez não temos que acostumbrar que o landscape urbano do futuro é esse. Uma área pertinho, isso deve ser Chicago, né? Área pertinho, com cultivos urbanos, permacultura urbana, espaços onde a alimentação volta a ser um espaço central da problemática das pessoas que vão morar na cidade. O produto da última milha, produto ecológico, a desaparição das grandes logísticas alimentares globais, que não vai ter sentido nenhum. Nós vamos voltar aos alimentos estacionais. Toda essa mudança já está sendo investigada. Isso foi uma apresentação do Sensei Blue Lab na última exposição de Milano. Ele chama de el futuro distrito da comida. Quem sabe se a comida vai ser um dos elementos importantes da definição do PDU. Se nós temos que alimentar uma população urbana bem importante e, em coerência, nós queremos uma cidade menos poluída, com mais qualidade ambiental, provavelmente também devamos acertar. Uma parte dessa produção de alimentos tem que ser própria. Na Holanda estão desenvolvendo tipos de espaços desse porte produzidos pela Philips com iluminárias especiais para desenvolver muito mais rápido a alimentação urbana. Coloco mais uma dimensão, a noção do futuro. Hoje, falando assim, discutíamos entre muitos amigos a desaparição da ideia do futuro, a capacidade que tem a indústria da tecnologia de nos toda hora nos surpreender com uma situação nova, faz que, como sociedade, nós estamos perdendo capacidade de imaginar. Isso já acontece nas gerações mais pequenas, os filhos já não têm aquela imaginação que a gente tinha na época, por falta de elementos. Mas eu acho que deveria ser um novo argumento a considerar. Por quê? Por uma situação bem concreta, né? O presente é muito ruim, muitas vezes, né? É muito pobre em termos de riqueza da própria vida, de riqueza cultural, de interação. Quem sabe se nós temos que voltar a planificar o futuro quase como obrigatório, porque o futuro são as aspirações sociais que cada geração tem, como se imagina que será no futuro. E essa capacidade que tem estava antes na nossa história, essa imagem de Walt Disney apresentando o que para ele imaginava que seria a Disneylandia. Hoje nós todos sabemos o que aconteceu depois da morte dele, né? Disneylandia virou um produto completamente diferenciado, mas ele estava apresentando uma ideia holística da cidade. Imaginava um futuro melhor, imaginava um futuro com transporte público. Quem conhece esse projeto da primeira Disneylandia, ele organizava o transporte público em 3 níveis diferentes. O transporte mais organizava radialmente e tal. Quero dizer, nós temos que voltar a colocar nas escolas de arquitetura, nos institutos, inclusive na própria comunidade, a ideia necessária de pensar no futuro. O futuro nos pertence, nós temos que criar ele, independente das tecnologias que a gente vai ter para desenvolver. Imaginar futuros. Nós temos outro debate interessante. Vitória, se nós olharmos a Vitória, a grande Vitória, nós quase estamos no limite de passar para essa escala. Nós estamos em um dilema interessante de como, por uma parte, nós precisamos ser uma grande cidade, porque os nossos competidores não são os estados, não são empresas, são outras cidades. O interessante das cidades é que competem entre si, competem por oportunidades, competem por empresas, competem por geração de emprego, por ter melhor qualidade de vida. Todos os indicadores que nós assistimos toda hora na imprensa, qual é a melhor cidade do mundo em termos de qualidade ambiental, qual é são cidades. E isso quer dizer que nós estamos em uma competição e vai em aumento essa competição. Por uma parte, nós precisamos ter controle do que significa as grandes regiões em termos de potencial. Só para dar uma ideia da escala. Esse mapa são os voos internacionais
durante todo o ano 2015. Tá? Aqui detectamos os buracos do mundo, né? Quais são as áreas adensadas em termos de comunicação. E isso o que significa em termos de tráfego? Significa oportunidade, significa economia, significa dinheiro, significa qualidade de vida, obviamente, né? Nós temos essa problemática, aeroportos urbanos que, em termos de competição, não conseguem desprogramar. No caso de Congonhas, mas talvez Vitória seria um caso, Fortaleza seria outro. Eles não conseguem desprogramar em termos de continuar competindo com outras cidades, em termos de continuam sendo, em termos de indicadores, uma cidade bem competitiva. Por outra parte, a própria sociedade está exigindo isso. Exige isso. Exige qualidade ambiental, exige ciclovias, está exigindo caminhar para chegar ao trabalho, tem uma demanda social em termos de qualidade de vida, em termos de qualidade de como que eu consigo morar nessa cidade e por quê? Por que escolho esse lugar para morar? Essa relação entre as slow cities e as grandes regiões metropolitanas é um paradigma, porque nós precisamos dos dois. Não tem solução só de uma parte, porque são, eu falo assim, são decadentes. As cidades que só ficam pensando no viram na decadência. As cidades precisam competir, precisam logística, precisam se interconectar e ao mesmo tempo oferecer qualidade de vida para a gente. Uma problemática específica acontece na área específica da planificação. Durante muito tempo nós acumulamos conhecimento para planificar uma cidade, para planificar uma rua. Nós sabemos que durante um ano inteiro passaram tantos carros, o volume é tanto. Se eu faço uma projeção para 20 anos na frente, eu consigo saber que dimensão vou precisar para essa cidade. Lamentavelmente, infelizmente, tudo isso mudou com as novas tecnologias, porque a tecnologia nova está falando que você, ao contrário, não tem que acumular. Não é a logística industrial do estoque de informação. Você some uma informação com outra. A informação é dinâmica. São dados em tempo real. Dados em tempo real significa que você tem sensorizada a cidade. Nessa sala aqui, todo mundo tem telefone celular, está conectado, sabe, todo mundo, o telefone sabe onde você está. A informação é dinâmica. Nós estamos preparados para essa informação dinâmica? Eu acho que não. Continuamos desenhando as ruas do mesmo jeito, com cruzes, com semáforos. Semáforo não, chama sinais. Não sabemos toda essa informação, ou disponemos dessa informação, essas IP de todas essas pessoas que estão no espaço público. Nós temos, obviamente, estamos produzindo novos dispositivos para procurar todavia mais informação, drones urbanos. Olha, nós somos capazes de imaginar o que aconteceria se não tem mais uma externalidade do controle do trânsito, se a gente já sabe aonde que está, na mesma lógica do carro do Google, que não tem condutor, né? Olha, esse mapeamento está sendo feito, já tem várias instituições que estão programando o que aconteceria se a cidade controla, se autocontrola, sabendo cada um aonde que está, né? As mudanças são de hábitos. Uber, não sei se Uber no Brasil está proibido ou não, na Espanha está proibido, mas em muitos países existe. Claro, está oferecendo um serviço absolutamente fácil de praticar. Você sabe aonde que está, sabe quanto vai pagar, quem vai venir, como se chama o cara. Você não tem dinheiro, não paga com dinheiro. Tem um conceito de mobilidade que ele aproveita. Ele sabe a informação do trânsito, sabe quanto vai demorar o seu viagem. Toda essa mudança de hábitos também, no caso por exemplo, a procura de hotéis, né? Já não existe mais. Você troca de casa com outra casa. Todas essas mudanças de hábitos estão acontecendo realmente na vida real. As bicicletas que estão gerando uma roda específica que acumula informação, sabem do seu recorrido, sabem das suas tendências. Olha, toda essa informação está aí. Nós temos que saber se estamos diante de um outro fenômeno. Nós estamos passando do urbanismo para o biótico, nós estamos passando do urbanismo para o urbanético.
Nós temos que pensar esse fenômeno. Muito relacionado com o anterior. Talvez, durante nossa experiência como arquitetos, urbanistas, nós aprendimos isso, né? Aprendimos a história. A história da planificação das cidades é um cúmulo de conhecimento para a gente. Sabemos por que foi criada a cidade romana, como foi criada Barcelona, como foi criada Brasília. Obviamente, nós temos os grandes exemplos do planejamento errados. Nós sabemos que hoje o que foi certo, o que foi errado. Nós temos imagens poéticas da geração de cidades. Mas hoje nós estamos enfrentando a um tipo de planificação que precisa de outro tipo de visualização. Em primeiro lugar, nós estamos avançando sobre um 4-dimension plan. O plano, a palavra plano, deveria ser já caducada, né? Porque o plano são 2 dimensões. E quando você fala plano diretor, quem sabe se a gente não fala um 3D diretor ou um 4D diretor, porque nós estamos pensando em outras dimensões, estamos pensando em multilayer, estamos pensando em outros aspectos que têm a ver com isso. Estamos criando ferramentas específicas. Esse tipo de ferramenta é um domo. Domo é uma ferramenta específica que acumula dados com indicadores em termos de planificação. O que aconteceria se alguém começa a planificar com esse tipo de ferramentas, equalizando toda hora quando os indicadores estão dando certo? E claro, a participação real, porque não? O próprio cidadão tem, com essas ferramentas de tecnologia, tem capacidade de interagir em tempo real com a planificação. Primeiro, seria muito mais democrático. Segundo, seria muito mais justo, a informação fluiria, que uma das segregações mais importantes que tem ainda é o controle da informação, né? Outra vez, a passar da época industrial, do estoque de informação como uma coisa secreta, até a dispersão da informação. Quem tem poder hoje é quem passa a informação toda hora. Quem sabe se no futuro o plano diretor se parece muito mais a esse tipo de visualização. Uma visualização multilayer, com muitas entradas diferenciadas, com capacidade de interagir e ligadas com as novas tecnologias. Uma das discussões bem interessantes que está acontecendo com a palavra Smart City, que é uma palavra quase desgastada já, né, de mau uso. Nós fazemos essa comparação com a autossuficiência, né? Hoje em dia, não sabemos bem se a tecnologia, as Smart Cities, estão sendo... Nós controlamos elas ou elas não controlam a nós, né? Por uma parte da história, essa fotografia é impressionante, mas eles recebem ou passam informação, né? Ninguém sabe qual que seria o trânsito, mas nós sabemos desses dispositivos. Tem uma parte, vamos falar assim, repressiva das novas tecnologias, com muito êxito comercial, que são as fiscalizadoras, né? São as câmaras, o Big Brother gigante que tem o fenômeno urbano. Alguém vai falar, nós precisamos, claro que precisamos em termos de segurança, nós precisamos, tem um monte de justificativos para colocar todos esses dispositivos, mas essa parte de controle é uma paradigma, vamos falar assim, uma contradição com que a pretensão que tem essas tecnologias. A pretensão dessas tecnologias, do sensorização, é criar autossuficiência energética, não ter dependência, fazer a distribuição da energia, a distribuição as condições deveriam ser distribuídas e não centralizadas. E essa Smart City tem outra parte que controla, que centraliza. O que está acontecendo com a cidade sensorizada? Nós temos uma capacidade da cidade de se converter em uma interface. Hoje o open source está provocando todo tipo de relação com ela, né? Nós estamos pensando em termos de superfície urbana, em termos de como interagir com o povo, com as pessoas que têm e compreendem essa informação, utilizam essa informação, e eu acho que seria uma forma didática de fazer cúmplice esse cidadão. O cidadão, muitas vezes, em termos de planejamento, fica muito longe, porque não compreende aqueles processos que são muito fechados, que são muito técnicos, que respondem a termos de planificação que são absolutamente de elite. Em câmbio, uma tecnologia muito sofisticada simplifica muito mais
a compreensão que ele tem do fenômeno urbano. E esse tipo de coisas deveriam ser parte desde o primeiro dia, desde o planejamento do PDU, que seria incorporar essa capacidade que tem as tecnologias de interagir toda hora, porque o povo aprenderia com a gente quais que seriam os objetivos desse plano. E uma última aqui, que nós colocamos na agenda, que está acontecendo com a escala das decisões. Muitas vezes pensamos que a escala das decisões urbanas, e as cidades estão competindo entre si, todo mundo fala que o mundo, o século XIX era o século dos Estados, o século XX, não, o século XIX era o século dos impérios, o século XX dos Estados e o século XXI das cidades. E essa mudança está acontecendo, A escala das decisões que afetam diretamente o cidadão e que se implicam são na escala das prefeituras, ou as áreas regionais, as áreas metropolitanas. Olha, nós temos essas imagens todo dia, toda hora na televisão. A percepção que a gente tem é que produz aquela inércia de que não vai acontecer nada, que isso vai dar um papo que não vai acontecer realmente nada, que a gente vai se reunir para falar, são senadores, a escala das decisões, a escala da discussão será uma coisa muito longe da problemática do cidadão normal. Esse cara aqui é o Benjamin Berger. Ele colocou um livro que eu recomendo para vocês. Ele fala assim: o que aconteceria se os prefeitos governassem no mundo? Tá? E eu acho interessante essa reflexão, porque talvez, em algumas cidades já avançaram nisso, os modelos de lideranças metropolitanas estão gerando uma mudança política em termos de gestão. Londres já tem um prefeito metropolitano. Lima já tem um prefeito metropolitano. O prefeito metropolitano não, continua tendo um prefeito da cidade de Lima, continua tendo um prefeito de Callao, mas tem outro que toma conta de uma realidade que tem outra dimensão. No PDU, vocês têm capacidade de abordar essa discussão, colocar a problemática da gestão, como vai ser gestionado? Porque isso eu acho que seriam temas que o cidadão ficaria muito mais ligado, bem mais interessado, que falasse a normativa, fala que tem um comprimento maior, tem 3 andares ou não. Né? E a dimensão desse problema tem essa escala. Quando você olha esse tipo de mapa, de mapeamento, você entende que não tem limite, não tem fronteira, não tem espaço que é uma cidade que tem outra. É uma realidade conjunta, né? Claro que essa fotografia talvez seja 30 municípios, mas não interessa, porque realmente a problemática do fenômeno urbano tem essa dimensão. Eu quero acabar com essa fotografia. Vocês sabem a relação que tem Sebastião Salgado com o Brasil e especificamente com a cidade, com Vitória, né? Eu acho bonita essa fotografia porque, na verdade, se trata também uma vez de fazer uma observação. E essa observação é uma observação não direta, né? Porque como técnicos que a gente olha o território, é uma informação indireta. Claro que nós temos umas gafas, nós temos uns óculos, nós temos uns dispositivos para olhar todos os fenômenos urbanos. Mas nós temos que voltar a compreender a dimensão que isso tem, a dimensão da escala que tem. Essa fotografia de um time de Londres, chama Territorial Agency, de John Palmesino, e ele fala uma história bem bonita. Ele fala que o processo que tem a primeira vez que os humanos criaram um telescópio para observar uma escala de uma dimensão maior e compreender o que acontecia com o universo. E uma segunda parte, que esse telescópio cai e se transforma num microscópio, que é outra realidade de outro universo que a gente tem que descobrir noutra escala, no efeito de cair. E ele faz outra similitude com o satélite. Ele fala que o satélite é uma realidade nova, que outra vez é um telescópio gigante que caiu para observar o fenômeno dos territórios, como se fosse um microscópio em outra escala. E é interessante a reflexão, porque isso depende muito da abordagem da escala das decisões que nós temos que tomar. Os territórios têm essas problemáticas, têm essa escala. A informação que nós temos é muita e tem uma complexidade bem grande. Como nós não vamos aproveitar
aproveitar essa realidade. Acabo com essa fotografia fantástica de Vitória e peço para vocês perdoar meu portunhol desgraçado e agradecer muito essa atenção que vocês dispensaram para mim. Tá? Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao Willy Miller pela fantástica palestra. Vamos convidar agora para o encerramento o vereador Rami Schecker. Bom, nós temos que agradecer ao Miller, muito boa palestra, muito bom. Essa ideia deixada aqui fica até para os nossos deputados federais, e podemos até introduzir na Constituição Federal esse elemento a mais, uma espécie de coordenador de região metropolitana. Existe um esforço, viu, para construir uma espécie de coordenação, porque os problemas da região metropolitana são comuns, né? O mosquito da dengue, por exemplo, que está transportando o Zika, né? O de Vitória, atravessa a divisa sem cerimônia e vai picar do lado de lá. Então, essa ideia, essa divisão política pode estar superada mesmo, do ponto de vista da necessidade de gerência, de gestão dos interesses. Na República Velha, no Brasil, a atribuição do vice-presidente da República, por exemplo, era ser presidente do Senado. Tinha essa atribuição, o cara era vice-presidente da República e presidente do Senado. Era automática, era uma atribuição que tinha. Aqui, por que não se dá a atribuição desse tipo, vice-governador, coisa parecida? Existe saída para a gente poder buscar alcançar essa realidade. Boa ideia essa daí. A gente agradece, foi muito importante, acho que é um ponto de partida para a nossa cidade começar um debate mais intenso, envolvendo a população. O PDU, ele legalmente tem que sofrer uma revisão a cada 10 anos, e nós temos que fazer uma revisão não só corrigindo o que eventualmente não esteja funcionando, do ponto de vista funcional, vamos dizer assim, mas abrir perspectiva para a nossa cidade, uma cidade bonita, que integra uma região metropolitana, que tem bens e patrimônios naturais comuns, costumes, é a mesma cidade. É isso aí, te agradeço, parabenizo o vereador Sérgio por essa ideia, por ter escolhido o Miller, reconhecidamente um urbanista de boa cepa. E a todos vocês, muito obrigado, e pode contar com a Câmara, que a Câmara vai cumprir esse papel de elemento envolvente e mobilizador, porque, como ficou claro, o papel do cidadão é insubstituível. Não é o que ele exatamente quer, mas as autoridades que vão definir, os responsáveis, têm que entender o que cada um quer para tirar dali uma média da opinião do que as pessoas no seu conjunto pretendem da sua cidade. Certo? Nós temos uma cidade com uma característica muito própria. Um terço da nossa cidade é nascida aqui, o outro terço é de gente do interior do Espírito Santo e o outro terço é de gente do Brasil e do mundo que mora aqui. Então, é uma cidade aberta para as mudanças. Tradicional, histórica, reservada em muita coisa, bonita, tem uma beleza natural extraordinária e também amante da novidade, das tecnologias, tanto que nós estamos importando
Vossa Excelência de longe para poder dar esse pontapé. Significa que nós estamos vendo lá o êxito lá de fora, não para transportar mecanicamente para cá, mas para ajudar a levar nosso cidadão à consciência de que ele é protagonista do planejamento do futuro da cidade. Boa noite, muito obrigado, agradeço mais uma vez à Rede Gazeta pela generosa sessão do auditório, aos funcionários da Câmara que estão aqui até agora, e parabéns a todos os vereadores. Muito obrigado.